Olá, sejam bem-vindos ao curso do Evangelismo Criativo. Antes de darmos início, gostaria de comentar algumas coisas com vocês. Primeiro, qual é a visão geral deste curso? Neste curso falaremos sobre diferentes maneiras de apresentar o Evangelho a outras pessoas. Este não é um método novo, não é um recurso de evangelismo. Por exemplo, não são 10 passos para compartilhar o Evangelho. Nosso objetivo é apoiá-lo em como ser ativo ao compartilhar a palavra de Deus. Por falar na palavra de Deus, nós não estamos melhorando a mensagem. O Evangelho, ele é suficiente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso, podemos crer e podemos falar a respeito do Salvador. Salmo 19, de 7 a 9 diz: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Vamos então dar início ao primeiro módulo, a primeira parte, falar sobre evangelismo e a criatividade. Vamos falar sobre os nossos valores, os 4 Cs e os tipos de evangelismo. Vamos lá? Primeiro, quais são os nossos valores ao ensinar esse curso? O que é importante para nós lembrarmos antes de compartilhar o Evangelho. Primeiro, é importante pensarmos sobre a palavra de Deus. Nós somos chamados para compartilhar a palavra e a obra de Deus. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20 diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É importante lembrar que somos chamados para compartilhar sobre a palavra, porque é a palavra de Deus que transforma, é através da palavra de Deus que as pessoas vão crer em Jesus. Depois, temos que lembrar que somos chamados para sermos um corpo. Por exemplo, Efésios 4,13 diz: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo desejava que a igreja fosse um corpo, e isso que ele estava ensinando, Jesus ansiava e anseia por isso, para que a igreja viva como um só corpo. E isso vai fazer muita diferença na hora de testemunhar. Lembrar que somos chamados para servir. Somos servos. Marcos 10, 45 diz: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, Jesus é o maior exemplo de servo. E quem sou eu para não ter o mesmo desejo no meu coração? E eu espero que você possa pensar nisso também. Temos que servir e através do serviço vamos impactar vidas. Por exemplo, tem uma banda, um grupo de amigos que chama Banda Purples. Eles recentemente, um tempinho atrás, lançaram uma música chamada Instrumento. Era o álbum deles, né? Instrumento. E a imagem era de um lápis. Lápis, algo tão simples, mas que precisa ser apontado para que possa cumprir os seus objetivos. Mas também ele precisa estar bem manuseado. Então é nas mãos de Deus que seremos úteis. Algo tão simples, mas que pode fazer coisas tremendas nas mãos do Criador. Também precisamos da oração.
pois somos chamados para coisas eternas. Entregar tudo a Deus é pensar em orar 24 horas por dia. É ter um espírito de oração. É ter em mente aquilo que é eterno contra aquilo que é temporário. É confiar nos planos e nos propósitos de Deus. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Através da oração nos comunicamos com o Pai e confiamos que Ele tem o melhor para nós. Por isso confiaremos no tempo de Deus. E a oração, ela faz parte desse processo. Somos chamados para relacionamentos, não resultados. É preciso ter empatia. Pessoal, pessoas não são números. É muito importante ter isso em mente, pensar que precisamos nos relacionar. Precisamos entender que somos ministros da reconciliação. Existe um relacionamento nosso para com Deus e ele deve impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Fazemos parte de um processo. O resultado pertence a Deus. É preciso também amor. Nós somos chamados para amar. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você já parou para pensar nisso? Esse amor de Cristo nos constrange de tal maneira. Nós somos impulsionados a viver para a glória de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu a vida. Os nossos valores, quando compartilhamos o Evangelho, formam em inglês a palavra gospel. Porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus, um corpo, servos, oração, empatia e amor. Se traduzir no inglês, vai aparecer o acróstico da palavra gospel. Viver por Ele e para Ele. Entender o porquê nós somos chamados, para que existimos, qual é o nosso dever como cristão. E para isso, a gente precisa sempre lembrar quem é que está no comando da nossa vida. Esses são os nossos valores. Mas quais são as 4 características que podemos utilizar? Métodos são ferramentas, são meios de comunicar a palavra de Deus. E nós queremos que o nosso método seja comprometido com a palavra, seja cristocêntrico, contextualizado e tenha uma comunicação clara. Primeiro, comprometido com Deus e com a sua palavra. Por isso é importante você e eu conhecermos a Deus, termos um tempo devocional, termos um tempo de leitura das Escrituras, para que possamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, memorizar versículos e saber aonde eles estão quando formos conversar com alguém. Precisa ser cristocêntrico, focado em Cristo. Queremos que as pessoas conheçam a obra de Jesus e a importância dela. Mas cuidado com o ponto em que o seu foco está. Cuidado com excessos ou exageros. Lembrem-se, a palavra de Deus ela é simples. Apenas comunique ela, fale sobre Jesus. Você se surpreenderá. Por exemplo, é como se você olhasse para um filme. No filme nós vemos os atores, a cena que está acontecendo. Mas se você for visitar um set de gravação, você verá que tem muitas coisas por trás. É o pessoal que está filmando, são as luzes, o próprio cenário. Então a gente tem que pensar que Jesus é o ator principal e nós estamos por detrás, ajudando a passar essa mensagem focada em Cristo. Precisa ser também contextualizado, conectado com o tempo e a cultura.
Por exemplo, Paulo. Paulo ele sabia como utilizar isso muito bem. Ele conhecia os locais que ele ia, ele sabia como comunicar de uma forma contextualizada. 1 Crônicas 12:32 fala que também devemos ser conhecedores desse tempo, dessa geração. Existe uma realidade, existem pessoas e suas histórias, mas precisamos observar e ter a sensibilidade de como comunicar de forma contextualizada. Quando você diz contextualizado, qual é o seu foco final? Quer atingir mais pessoas, ter a casa cheia? Ou você quer mais discípulos de Cristo? Foi isso que o Sr. Haroldo Heimer, fundador do Palavra Vida Brasil, disse. Contextualizar não é simplesmente querer mudar a maneira de falar. Não, a mensagem ela tem que ser passada de maneira clara, mas às vezes podemos utilizar exemplos que vão enriquecer, que vai fazer a pessoa entender, para que possamos fazer mais discípulos. E a nossa comunicação deve ser clara. É muito mais do que falar. A comunicação é uma ciência, uma arte. Observe que a comunicação vai além de você. Se você pensar num ambiente onde você está, você é o emissor, você é quem transmite uma mensagem. E alguém vai receber essa mensagem. Mas até que chegue essa mensagem na pessoa, podem existir ruídos, podem existir o próprio local, pessoas que atrapalham. Então precisamos estar atentos a todos esses pedaços que compõem o cenário para que possamos transmitir de maneira clara. Quando estiver comunicando, lembre-se, é mais do que falar. Você precisa lembrar que é importante se situar, saber onde está, para comunicar de maneira clara. E quais são os tipos de evangelismo? Estes são os mais utilizados e conhecidos, por exemplo, evangelismo social, comunitário ou de serviço. Existe o evangelismo de porta em porta, eventos evangelísticos, evangelismo como um estilo de vida. Existe o evangelismo relacional, evangelismo de pregação, aquele que a pessoa vai na rua, e também os folhetos evangelísticos. Eles podem ser naturais ou planejados. Natural deve ser fruto do nosso relacionamento com o Senhor, ou seja, será o nosso estilo de vida. Naturalmente, aonde estivermos com os relacionamentos que temos, nós vamos comunicar a palavra de Deus. Ou planejado, quando requer algo mais elaborado, algo que precisa de um treino, de um plano, de um recurso, que é uma forma também de evangelizar. Tipos naturais seriam o evangelismo de estilo de vida, relacional ou em rede, com pessoas. Talvez no 1 a 1 seja o melhor método, ele é mais pessoal, você pode compartilhar a sua história e você está desfrutando de um relacionamento. É como você pregar com a sua vida. Já os planejados, existem aqueles que podem ser de porta em porta, ou evangelismo do bairro. Ele é relacional em certo ponto, mas é mais fácil você entender a realidade da pessoa onde ela vive. Então você pode lembrar, estar atento à situação, ao local onde a pessoa está. Existem também evangelismos criativos. São úteis, ilustram bem, quebram o gelo e te chama para a ação. É algo mais prático, algo que chama a atenção das pessoas. Eventos evangelísticos podem ser um primeiro contato, uma boa experiência para aqueles que são introvertidos. E requer uma logística, pode se tornar a coisa principal, então precisa ser algo que tem que ser
bem trabalhado para que não tome o lugar da mensagem o evento em si. Evangelismo comunitário traz um impacto social positivo, é como você amar em ação, é algo relevante para a sociedade, mas requer logística, comprometimento das pessoas e, mais uma vez, o foco pode ser trocado. Existem também tipos de evangelismo de rua, a pregação ou ao ar livre. O que é positivo? Você falar em público, embora alguns casos podem ser mais difíceis. E será em um espaço aberto, num local público. Cuidados a serem tomados. Talvez você precisa de uma autorização. A gente talvez não tenha um feedback, uma resposta tão positiva, ou nem saberemos os resultados por ser em um local público. Existem também os folhetos evangelísticos, uma mensagem rápida, talvez para iniciar uma conversa. É bom para os novos convertidos que às vezes estão aprendendo e têm uma certa dificuldade de como iniciar uma conversa, como falar. É algo que fica com a pessoa e é uma mensagem que pode, de maneira fácil, bem resumida, ser deixada com eles. Esse é o nosso primeiro módulo, o primeiro momento que a gente tem para compartilhar um pouquinho sobre evangelismo criativo, nossos valores, os 4 Cs e quais são os tipos de evangelismo. Nos vemos na próxima aula.